A temática para este vídeo foi pensada a partir de uma análise da atual conjuntura política na América Latina. Neste cenário, é possível observar um ambiente altamente polarizado e ideológico. Pois bem, este vídeo tem como objetivo mesmo incentivar algumas reflexões acerca dos últimos acontecimentos em relação ao cenário político da América Latina, com um foco maior no Brasil. O primeiro gráfico que nos é apresentado no relatório de 2018 do Latinobarômetro é sobre o progresso em cada país latino-americano. Para isso, foi feita a seguinte pergunta para cada entrevistado: você diria que seu país está progredindo? E a resposta considerada para este gráfico foi: sim, está progredindo. E já, desde o início, vale ressaltar a importância de sabermos quão decepcionada ou confiante certa população está em relação ao seu país. Com base nisso e nos dados coletados pela pesquisa, que iremos poder tirar algumas conclusões em relação ao cenário político de determinado país. Voltando ao gráfico sobre o sentimento ou progresso nas pessoas em relação ao seu país, o Brasil se encontra em penúltimo no ranking, à frente somente da Venezuela. O pessimismo em relação ao Brasil enquanto seu progresso pode se dar por vários fatores: escândalos de corrupção nos últimos anos, taxa de desemprego alcançando níveis históricos, desigualdade social aumentando e por aí vai. Cito esses fatores pois os dados nos mostram. Problemas econômicos, segurança pública e problemas com a política são os três principais problemas na América Latina, segundo as respostas obtidas através do Latinobarômetro 2018. Agora, vamos dar uma olhada sobre o tão polêmico sistema democrático e sua relação com o povo latino-americano para tentarmos entender um pouco mais o cenário político atual. O fato é que, em média, entre 94 e 2018, os latino-americanos veem a democracia como a melhor opção de sistema político. Mas, cuidado, há motivos para ficarmos alertas em relação a estes dados. O percentual de pessoas indiferentes à democracia cresceu entre 2015 e 2018. Até aqui deu para notar que o povo brasileiro está, no mínimo, bolado com o sistema político e a situação do país se encontra. Mas, aí, o brasileiro perdeu o otimismo em relação a tudo? Nem sempre tudo foi motivo para decepções e tristezas. Por exemplo, em 2006 e 2010, o percentual de brasileiros entrevistados que concordavam com a seguinte frase: o Brasil está sendo governado para o bem de todo o povo, era superior à média de todo o resto da América Latina. Isto é, o povo brasileiro estava muito otimista naquela época em relação ao governo. E estes números representam um reflexo do cenário no qual o país se encontrava na época: menor taxa anual de desemprego em 8 anos, 2010, crescimento no acesso às universidades, economia em alta, etc. Como vimos, os ventos sempre tendem a mudar, às vezes para melhor, outros para pior, mas mudam, e por isso não podemos perder a esperança de que melhores dias virão. Portanto, com base nos dados obtidos através do Latinobarômetro 2018, através de uma análise da conjuntura política atual, foi possível tirar algumas breves conclusões acerca do contexto político atual da América Latina. A eleição de Jair Bolsonaro acontece num contexto onde o povo brasileiro se encontra insatisfeito e desacreditado em relação à democracia. Discursos populistas que prometem acabar com a corrupção, somado ao discurso do medo empregado nas últimas eleições do Brasil, ganham cada vez mais força em ambientes polarizados, e grande parte do povo latino-americano ainda parece questionar o funcionamento do sistema democrático, ainda mais quando os países passam por crises econômicas e políticas, apelando assim para atitudes e pensamentos antidemocráticos e autoritários. É evidente que encarar a América Latina com base nos dados apresentados no trabalho é, no mínimo, inconsequente e bastante complexo tentar entender emoções, escolhas e pensamentos dos povos latino-americanos. Mas países que investem mais em políticas de memória, como a Argentina, Chile e Uruguai, têm menos chance de ceder à ideia de que o sistema autoritário seja melhor do que a democracia. Por exemplo, já países onde, infelizmente, o exercício do esquecimento dos fatos prosperou, segue o caminho contrário.